VGHF11. Se você investe ou você está estudando fundos imobiliários, é obrigatório ficar até o final desse vídeo, porque a gente vai conversar e trocar uma ideia aqui sobre um dos principais fundos imobiliários de papel da nossa Bolsa de Valores, que recentemente muita gente tem ficado intrigado com algumas movimentações da gestão, muita gente já vendeu as cotas, muita gente está metendo pau em relação ao que está acontecendo aqui na gestão desse fundo. Só que eu quero deixar aqui a minha opinião para vocês sobre o que eu acho, mas eu também quero saber a opinião de vocês. No final desse vídeo a gente vai ler o relatório, trocar uma ideia. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre o que está acontecendo com esse fundo. VGHF11 é um fundo de papel que visa ter ganho de capital, comprando CRIs, cota de outros fundos e também ações, entre outros investimentos, focando no ganho de capital para pagar um rendimento para o cotista. Então hoje uma cota dele gira em torno de R$ 8,95, caiu bastante, né, nos últimos dias. Se a gente pegar aqui nos últimos 6 meses, a gente pode ver que, olha aqui, do dia 28/3 até o fundo do poço aqui no dia 23/4, caiu aí 8,97%, agora já recuperou um pouquinho. Desde o topo histórico aqui dos últimos 6 meses até agora, ele já vem caindo 8%. Então quem pegou o fundo aqui a um preço de R$ 9,73, tá marcando aí um prejuízo de 8%, quase R$1 na cota, e o fundo vem se desvalorizando por conta de muitas coisas que vem acontecendo aí também na nossa taxa de juros. Isso inclui também algumas quedas aqui, marcação a mercado nos títulos e tudo mais, mas também existe uma pulga atrás da orelha aqui que muita gente não tá gostando do que tá acontecendo, que é um possível conflito de interesse entre a gestão da Valor, e é isso aqui que a gente vai falar nesse vídeo. O fundo pagou quase 14% de yield nos últimos 12 meses, tem um patrimônio de 1,5 bi, está sendo negociado com um PVP de 0,98, tem quase 400 mil cotistas, sendo que diminuiu um pouquinho aqui em relação ao mês passado. Pagou 9 centavos por cota no último rendimento, sendo que ele pagou bastante aqui em 2021 e 2022, né? Tinha uma taxa Selic mais alta. No mês de março ele pagou o menor rendimento aí dos últimos anos e agora voltou a se recuperar um pouquinho aí, agora em abril, pagou 9 centavos por cota. Se você não assistiu os últimos vídeos que eu postei sobre o VGHF11, depois você volta e assiste esse aqui, eu vou deixar no final dos cards para você, tá? Que é o que está acontecendo com o VGHF11, e depois eu soltei esse aqui falando do conflito de interesse. Gestão decepciona, entenda tudo e não seja enganado. A gestão falou um pouco mais sobre as alocações que ela fez no último mês. Basicamente, ela pegou um dinheiro dos cotistas do VGHF11 e comprou, ou seja, investiu em cotas de outro fundo da própria gestão. Então imagina só, a gestão da Valor pegou dinheiro de um fundo e investiu em um fundo da própria gestão. Isso aqui, perante as regras do mercado, não é errado, tá? Mas, na minha visão, não é algo que beneficia o cotista no final das contas. Que envolve taxa de administração, taxa de performance, ganho de capital, enfim, tem várias outras coisas que a gente pode conversando aqui ao longo do vídeo. Então aqui, a gestão comentando um pouquinho aqui sobre a carteira do fundo. Olha, a gestão continua com foco no reequilíbrio da carteira, além de diminuir a exposição do fundo em cotas de outros FIIs para uma faixa entre 20% a 25% do PL. Grave isso aqui que vai ser importante depois até o final do vídeo. As considerações sobre as alocações feitas aqui no VGRI e no CRI-VGRI, eles falam que o fundo investiu agora no meio de março 61 milhões em cotas do VGRI, que eu mencionei para vocês no último vídeo, né? Um fundo multi-estratégia aí gerido pela Valor, e 70,8 milhões no CRI-VGRI mezanino. E aqui eles falam um pouco mais, né? Sobre o investimento do fundo em outros fundos geridos pela Valor. O caso da aquisição das cotas do VGRI, é importante frisar que esse tipo de operação está de acordo com o aprovado pelos próprios cotistas do fundo em consulta formal. Aqui a gestão está falando, olha, o que a gente fez não é errado perante a regra de mercado. E não é mesmo, eles estão totalmente certos. Mas na minha visão, como um cotista de fundos imobiliários também, não acho que é o melhor a se fazer em muitos casos você pegar o dinheiro de um fundo e alocar em um fundo da própria gestão. Quero saber depois a sua opinião sobre isso, tá? E aqui em relação ao CRI, eles investiram no CRI mezanino, também da própria gestão. Inicialmente foi emitido um cupom de CDI mais 4, depois foi alterado para CDI mais 3, e comprando esse CRI com deságio em relação ao seu valor, esse CRI teve um ajuste, apresentando para o fundo uma rentabilidade de CDI mais 6 ao ano, que na opinião do time de gestão da Valor, representa uma relação risco-retorno bastante atrativa e consonante com o mercado do fundo. Pontos que a gente precisa prestar atenção aqui para quem caiu nesse vídeo aqui de paraquedas ou tá olhando para o VGHF11 e não tá sabendo o que fazer com as cotas. O fundo pegou dinheiro dos cotistas, ou seu dinheiro que está investido no VGHF11, e usou para comprar, ou seja, ancorar um fundo da própria gestão, o VGRI, e também comprou um CRI, o CRI mezanino. Porque, na minha opinião, isso aqui não parece ser benéfico para o cotista. Para onde você olha para o mercado de fundos imobiliários,
existem excelentes fundos, tanto de tijolo quanto de papel, com excelentes oportunidades, fundo sendo negociado abaixo do preço teto, abaixo do VP, fundo fazendo emissões. Cara, o mercado não tá parado, ele tá aquecido, tem muita emissão, tem muita oportunidade. Aí a Valora, que tem esse fundo que se diz focado em ganho de capital e em rendimentos altos para o cotista, ao invés de pegar esse dinheiro do cotista e buscar as melhores oportunidades no mercado, focando no ganho de capital, pegou e ancorou o dinheiro dos cotistas em um fundo da própria gestão que está fazendo IPO, esse VGRI aqui, que é um fundo de multi-estratégia. Então vamos pensar aqui, o que compensa mais sendo racional? Você pegar o seu dinheiro e alocar em fundos que estão sendo negociados com desconto no mercado, fundos que têm também uma boa gestão, que já se provaram com o tempo, pagam bons rendimentos e você vai comprar esses fundos com desconto, ou você ancorar esse valor que você tem em carteira em um fundo da própria gestão, em um fundo que está fazendo IPO e ainda não tem um histórico. Na minha visão, não faz sentido você colocar o dinheiro no fundo da própria gestão, principalmente quando a gente pensa em conflitos de interesse. Se esse fundo sobe muito ou se esse fundo deixa de pagar, subindo muito, o fundo cobra taxa de performance e desconta dos cotistas da Valora. Se por algum motivo esse fundo não consegue se pagar, eles têm dinheiro atrelado ali a um CRI da própria gestão, a Valora vai cobrar a própria Valora, já que ela pegou dinheiro de um fundo dela e emprestou para um fundo da mesma gestão? Não faz muito sentido, mas aqui o que basicamente o gestor comentou é que esse procedimento não é errado perante as regras de mercado. Então, sinceramente, para mim não faz a menor diferença se você vai comprar mais, se vai vender, tá longe de mim aqui querer dar pitaco no que você deve fazer com o seu dinheiro. Mas a minha missão aqui é ajudar você a colocar uma lupa e entender, olha, esse fundo aqui tá fazendo isso aqui com o meu dinheiro, esse outro fundo aqui tá fazendo isso com o meu dinheiro. E aí a sua opinião é a que vai valer, se você é a favor ou contra tudo isso que tá acontecendo. Pra gente não ficar batendo aqui só nesse conflito de interesse da Valora, quero deixar bem claro que isso aqui acontece no mercado, tá? Se a gente pegar aqui o fundo do próprio BTG Pactual, o BTCI11, que é um fundo que eu gosto bastante, recentemente soltou aí uma carta do gestor falando que no mês de abril, de forma tática, o fundo alocou 40,5 milhões em cotas de outro fundo imobiliário. Qual? BTYU11, um fundo voltado para o desenvolvimento imobiliário em São Paulo, resultado de uma parceria entre a BTG A7, ou seja, um fundo da própria gestão. E aqui está a alocação que eles fizeram. Eles colocaram aí os 40 milhões de reais, o que representa 40% do fundo. O BTC11 é um fundo middle risk, então aumenta sim um pouco mais do risco do fundo. O próprio CPTS11 também tem fundos da própria Capitânia alocados ali na sua carteira de ativos. Olha só, a maior exposição aqui, ó, 2,5% do PL da carteira de ativos, fica na mão aí do GSFI. Tem também o CPSH e o CPOF, todos fundos da própria gestão. Se a gente pegar a Red, que é uma das top gestoras aí do país, também tem ali no HFOF alocação no HLOG, no HGBS11, no HREC11, ou seja, fundos da própria gestão. A gente pega a própria Kinea no CAFOF, tem uma exposição aqui de quase 10% no KNCR11. Então, antes de muita gente comentar aqui que essas alocações acontecem já faz muito tempo, muita gente só tá percebendo essa ancoragem agora porque entrou recentemente nos fundos imobiliários, quero deixar a minha opinião aqui e quero que você também deixe a sua opinião aqui embaixo, porque isso é muito relevante para o mercado. Eu não acho que faz sentido um fundo imobiliário comprar no mercado primário cotas de um fundo da mesma gestão, porque existe sim um conflito de interesse, taxas, performance, entre outras coisas, e na minha visão isso não é benéfico para o cotista. Agora o fundo que compra no mercado secundário é compra entre cotista e cotista, então ele pode fazer o que ele quiser. Se ele for alocar as cotas em cotas de outro fundo, mas comprando da mercado, ele está comprando da mão de um outro investidor. Então, para mim, tranquilo, não existe conflito de interesse aí. Agora, no mercado primário, principalmente o que está acontecendo com o VGHF11, que é uma alocação estratégica em um fundo que está fazendo IPO, na minha visão, não faz nenhum sentido. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Qual é o conflito, na minha visão, e o que mais prejudica o cotista do VGHF11, ao meu ver? Se a gente pegar aqui a distribuição da carteira do VGHF11, a gente pode ver que a carteira de fundos imobiliários, depois da alocação do fundo que eles compraram da própria gestão, ficou em 35,4% da carteira focada em cotas de outros fundos, 59% focadas em CRI. Só que aqui no comecinho do comentário do gestor, eles estavam falando o quê? Que a gestão continuou com foco no reequilíbrio da carteira, focando em diminuir a exposição do fundo em cotas de FII para uma faixa entre 20% a 25%. Só que aí a gestão vai lá e me aloca 60 milhões de reais em um fundo da própria gestão, fazendo a carteira de fundos imobiliários do fundo subir para 35,4%. Na minha opinião, isso aqui não parece coerente com o que o fundo está passando no próprio relatório. Falando um pouco do resultado do fundo agora, no mês de abril, onde eles soltaram o último relatório, o fundo gerou uma receita de 18,1 milhões, teve despesas aí de 2,4, então gerou um resultado líquido
de 15,7, distribuiu 14,8, gerou um resultado maior do que o que distribuiu, então isso aí foi bom pro fundo. Foi 9 centavos por cota, contando aí também que a gente teve mais dias úteis no mês, né? O resultado acumulado do fundo tem pouco mais aqui de 1 milhão, não representa nenhum centavo por cota, mas tem uma gordurinha para queimar aí em futuras distribuições. E esse é o ponto que eu comentei com vocês no outro vídeo, agora veio o relatório atualizado, a gente já consegue ver aqui, ó, que a maior exposição que o fundo tem em CRI está aqui na mão do VEGRI, ou seja, um fundo da própria gestão da Valor, com PL aí de 3,21, uma taxa de CDI mais 3, e aqui na carteira de fundos imobiliários, também a maior exposição tá na mão do VEGRI, com uma exposição de 3,98% do PL. Pontos positivos pra gente não ficar aqui só amassando o VGHF11. O VGHF11 tem uma boa distribuição aqui, tá? É um fundo aqui bem pulverizado, tem taxas aqui dentro da média do fundo, tem bastante diversificação, sendo que a alocação por indexador aqui, o fundo divide. Então ele fatia aqui, né, a sua carteira de CRIs entre títulos atrelados a IPCA apenas com variação positiva, IPCA com variação positiva com compensação, títulos atrelados ao IPCA e uma outra parte aqui em títulos atrelados ao CDI. Basicamente aqui uma carteira diversificada entre 70 e 30. Resumindo a minha opinião aqui para vocês, e quero muito saber a sua opinião aqui no final do vídeo. Para mim, isso aqui é um conflito de interesse, por mais que não seja errado em relação a mercado, em relação às regras, existem coisas na minha visão que como gestor a gestão precisaria olhar mais pro interesse do cotista e não da própria gestora. Tem muita gente que vai falar, cara, eu não tô nem aí, eu vou continuar investindo, eu vou continuar recebendo dividendo, pra mim o que importa é tá pingando no mês ali e boa. E cara, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu gosto de sempre olhar ali e entender o que a gestão tá fazendo com o meu dinheiro, até porque como investidor eu tô sempre buscando a melhor oportunidade. Então se eu invisto em um fundo, eu não invisto em um fundo pra ficar com dinheiro lá por 1 mês, 2 meses, 6 meses. Eu invisto em um fundo que eu quero ir acompanhando o relatório e quero carregar esse fundo pro longo prazo. Se os motivos que me fizeram comprar já não são os motivos que o fundo tá carregando pro longo prazo, eu tiro o dinheiro lá e aloco em um fundo melhor, que vai me trazer mais tranquilidade pagando bons rendimentos. Agora eu quero saber a sua opinião. Na sua opinião, dá pra confiar na gestão da Valor? Sim, é só uma estratégia do fundo? Isso aí acontece mesmo e por você não tem problema nenhum acontecer? Ou você já é do tipo que, cara, vendeu as cotas, precisa ficar com a antena ligada aí pra entender se isso tá acontecendo ou não em outros fundos? E na sua visão, ancoragem em fundos da mesma gestão não é o melhor a se fazer, principalmente porque não é muito benéfico para o cotista. Deixa a sua opinião aqui, lembrando que eu sou aberto a todas as opiniões, vou responder a maioria dos comentários que vocês deixarem aqui. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!